A jornalista Zhang Zhan pode pegar até 5 anos de prisão por informar sobre a crise provocada pelo novo coronavírus na cidade de Wuhan, segundo informações divulgadas nesta terça-feira pela ONG Chinese Human Rights Defenders. A organização indicou que um tribunal de Xangai julgará a profissional de imprensa por causa de informações veiculadas nas redes sociais sobre a propagação do patógeno no início deste ano. De acordo com a ONG, devido às acusações de provocar distúrbios e criar problemas, podem levar Zhang a ser condenada a uma pena que varia de 4 a 5 anos de prisão. A jornalista de 37 anos foi detida há 6 meses, enquadrada em um delito que é comumente atribuído contra críticos e ativistas políticos na China. Em setembro, ela havia sido detida por publicar nas redes sociais que os cidadãos de Wuhan receberam comida estragada durante o confinamento de 11 semanas que vigorou na cidade ou que foram obrigados a pagar por testes para o novo coronavírus. A jornalista também divulgou informações sobre detenções de outros profissionais de imprensa ou de ameaças recebidas por familiares de vítimas da Covid-19 que cobraram as autoridades pela gestão da pandemia da doença. Em Wuhan, as autoridades locais foram lentas em fornecer algumas das informações disponíveis sobre a propagação do vírus, porque, segundo o então prefeito Zhou Xiaowang, era preciso a aprovação de altos funcionários do governo chinês. Fiuza. Então, um governo que escondeu a propagação de um vírus que se espalhou pelo mundo inteiro, como se sabe, e um governo que esconde, pune, prende e some com quem informa a verdade. A minha perplexidade, Vitor, só em relação a isso, é como a China, esse regime bandoleiro, ditatorial, é tratado como a vanguarda do capitalismo, né, pelo resto do mundo, é aceito como um player leal. Como é que você pode considerar a China um player leal com esse histórico? Em plena pandemia, você percebe que as diretrizes de governo, de governança, as diretrizes de condução de uma sociedade desse regime sanguinário, que é absolutamente refratário a qualquer direito humano, está conversando com o país, está conversando com o mundo, como se fosse o projeto mais legítimo de poder que você possa imaginar. Né? Então, eu me ressinto disso. Quer dizer, a China está ou não está sob suspeita? Os Estados Unidos da América se retirou da OMS, que estava cumprindo ordens ditatoriais. O lockdown é uma diretriz chinesa, é uma diretriz da ditadura chinesa. Os Estados Unidos da América se retiram da OMS no meio de uma pandemia por observar a corrupção dos princípios do zelo pela saúde pública no mundo. Isso não interrompe a cadeia de confiança no regime chinês como um regime com quem se pode negociar, né? O regime que quer vender vacina para o vírus que ele exportou. Então, eu acho que esse caso dramático, essa prisão, mostra que a liberdade está sendo sequestrada no mundo todo por inspiração da ditadura da China. Eu lembro que essa e outras informações você encontra no site da Jovem Pan, você pode acessar a qualquer momento, é o jp.com.br. Augusto. Bem, tentem encontrar nos textos publicados pelos democratas de Manifesto qualquer tipo de crítica a fatos desse tipo aqui. A fatos como esse. Prisão da jornalista. O cientista que descobriu a pandemia, ele foi preso, morreu, depois infectado. Tá? Um blogueiro sumiu, entre tantos. E aqui o pessoal fica acusando o presidente da República de tratar mal um parceiro comercial. Quer dizer, a política externa, ela tende a interesses, né? Você não tem amigos, tem interesses, mas você não pode abrir mão de escrúpulos. Você não pode virar um canalha porque você tem de lidar com algum parceiro comercial importante. Tá? Determinados valores que são imortais, como, por exemplo, a liberdade e a democracia, eles têm de prevalecer sobre qualquer coisa. Qualquer coisa.
Agora eles não, eles culpam, atacam os que divergem deles, né, porque acham que são todos fascistas, perigosos, e defendem a China. Claro, no fundo, esses democratas de ocasião, que continuam se manifestando, escrevendo mal, para burro, é impressionante como escrevem mal. Eu identifico agora boa parte da esquerda pelo texto. É texto de jardim da infância. E aí eles ficam dizendo, não, que é isso, não pode, costumes, tradições chinesas, não vamos ofender, é um grande parceiro. Os Estados Unidos voltaram a ser agora. Enquanto o Trump estava na presidência, aliás, ele continua, mas eles já deram de barato, que não é com o Trump que eles vão lidar. Então, agora os Estados Unidos, com o Biden, voltará a ser um grande parceiro comercial. E agora eu tinha esquecido. Essa gente não vale nada. Alguém que abre mão da liberdade, alguém que abre mão da democracia e que abre mão de valores que são inerentes à civilização e ainda por cima se diz democrata, é gente que não presta. Você, Zé? É um regime, assim, pavoroso, né? É bom esclarecer que a cidade de Wuhan, ou Wuhan, como eles dizem lá, né? Não é uma cidadezinha qualquer. É uma cidade que tem 11 milhões de habitantes. 11 milhões de habitantes. É o epicentro, né? A ideia é que esse vírus tenha surgido numa transmissão que era de animal para animal, passou de animal para humano e lá em Wuhan se observou essa transmissão do novo coronavírus de humano para humano e aí a coisa se alastrou. E houve dificuldades para a China descobrir, que era lá o sem querer querendo, né? O médico que alertou sobre a epidemia e o perigo dessa pandemia para o mundo, no início apenas uma endemia lá em Wuhan, ele acabou punido e morreu de Covid-19. Então, assim, Wuhan é uma grande cidade. E veja como os habitantes são tratados, porque o direito de informação é um direito fundamental. Não é um orgulho, não é o ego do jornalista, não é. É o serviço da humanidade, é o serviço da sociedade, é isso que conta, né? E não é assim que você cala a humanidade, porque sempre haverá uma maneira ou outra de transmitir as informações. Eu me lembro de Antônio Maria, que fez uma crônica, né? Ele escreveu, fez críticas ao governo e funcionários do governo, motorista do governador, foi atrás dele, o seguraram, espancaram e alguém gritou, pisa nas mãos dele, porque ele não poderá escrever. E machucaram muito as mãos do Antônio Maria. Aí no outro dia a coluna dele abria com esta frase, né? Que bobos, eles pensam que jornalistas escrevem com as mãos. Não é não, é o pensamento, é a ânsia de liberdade. Então essa jornalista Zhang Zhan, ela vai se transformar no exemplo e outros virão, porque não se cala a humanidade assim. Não é orgulho de um jornalista, da jornalista, né? Mas uma necessidade de informação, ela é preciosa, ela é um instrumento básico da sociedade. Então, isso comprova de que há na China uma tentativa de encarcerar a verdade e evitar que o mundo conheça, inclusive, sobre a possibilidade de um recrudescimento do vírus. Agora 7 horas e 5 minutos.